Muito boa tarde a todos. Estamos aqui dando continuidade à nossa aula da Escola Dominical. Nós que temos falado a respeito de uma série de temas sobre a doutrina da nossa fé, com base em um livro que foi organizado pelo Alistair McGrath. Nesse momento nós entramos, a partir de agora, nos assuntos que envolvem o ser de Deus. E no dia de hoje nós falaremos acerca do Criador, a criação e a humanidade. Na aula passada, a gente começou falando a respeito dos nomes de Deus. E ao falar a respeito destes muitos nomes, um nome em específico teve uma certa ênfase. Esse nome é um nome cuja pronúncia nós hoje não temos claramente como ela de fato é pronunciada, mas os estudiosos acreditam muito que essa pronúncia se deva algo mais ou menos como Yahvé. Esse Yahvé é um termo, é um nome cuja expressão tem um forte relacionamento com a afirmação eu sou, que nós encontramos lá em Êxodo capítulo 3, quando o próprio Deus se revela para Moisés. Na época, ou seja, na semana passada, nós conversando sobre esse assunto, duas questões ficaram em ênfase ao tratar do nome Yahvé, eu sou. A primeira é o fato que o Senhor está presente para o seu povo, para as suas criaturas. E disso a gente percebe quando Deus fala com Moisés e ele diz que eu sou, assim como eu fui também com os seus pais, isto é, Abraão, Isaque e Jacó, e assim também como eu serei com as suas gerações posteriores, dando então a afirmação de que Deus é um Deus que está presente para o seu povo. Essa afirmação, a afirmação de que Deus está presente para o seu povo, é uma afirmação profundamente pessoal. Isto é, o nosso Deus é um Deus que busca se relacionar com as suas criaturas. E ele não se relaciona de qualquer maneira, mas de um meio bem específico, que é através de um relacionamento que nós chamamos de pactual. Esse relacionamento pactual foi um relacionamento no qual Deus chama as suas criaturas, ordena elas, e por meio da obediência a essas ordenanças, ele as agracia com as suas múltiplas promessas. Então, esse caráter relacional de Deus se manifesta por meio dos pactos que ele faz ao longo de sua palavra. Olhando especificamente hoje para o assunto da criação, nós vamos perceber que esse caráter pactual que o nosso Deus possui e ele utiliza para se relacionar conosco é também manifestado quando ele se relaciona com a sua criação. E nós veremos isso nas Escrituras. Mas, para título de introdução, quando nós falamos a respeito da criação na Bíblia, nós estamos nos referindo ao momento em que Deus cria todas as coisas. Cria o sol, cria a lua, cria os celestes, cria a terra, cria as demais coisas e cria o ser humano. Toda essa criação, ela foi feita a partir do nada. A única força motriz que fez tornar todas as coisas à existência foi a própria palavra de Deus. Então Deus fala e as coisas vão tomando forma. E ele faz isso tudo, aquilo que nós chamamos de ex nihilo, do nada, pois antes dele fazê-la, nada havia que pudesse ser um elemento cuja forma tornasse a criação. Diante disso, nós temos que essa criação, ela não somente é criada pela palavra de Deus, mas ela também é sustentada pela sua palavra. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que não fosse o poder soberano de Deus cuidando a todo momento das coisas que ele criou, tudo já teria voltado ao colapso, ao caos que existia antes de nada ser criado. O nosso Deus ele é bem diferente de muitas divindades que são pensadas ao longo da história e que muitas pessoas acreditam ser. Ele não é um Deus que criou esse mundo e deixou de lado, e essa máquina mundo vai se desenvolvendo até um determinado lugar, que pode ser inclusive o seu fim.
Muito pelo contrário, nós cremos então que Deus sustenta todas as coisas ainda pelo poder da sua palavra. A essa afirmação nós chamamos de doutrina da providência de Deus, uma vez que Deus providencia todas as coisas enquanto ordena que tudo aconteça. A título de justificação, dentro da nossa Bíblia, eu trouxe uma passagem bem específica que está lá em Hebreus, capítulo 1, verso 3, que relega esse teor da providência de Deus à pessoa de Jesus Cristo. Uma vez que o autor aos Hebreus afirma, lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, que o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, e sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, nós temos a afirmação clara nas Escrituras de que não somente a fala de Deus cria, mas a sua fala também sustenta todas as coisas. Então, como nós vínhamos falando já desde o início, não somente um homem tem seu relacionamento com Deus expressado na forma de pactos, mas também a criação encontra nas Escrituras uma maneira para exprimir como funciona a relação de Deus com a natureza. E para a gente enxergar isso, eu queria que os irmãos abrissem comigo o texto de Jeremias, capítulo 33. Capítulo 33, versículos 20 e 21. Observem o que o profeta diz. Assim diz o Senhor: se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Há uma aliança que é muito específica na relação de Deus com o seu povo, e essa aliança é a aliança chamada de aliança davídica. Lá em 2 Samuel capítulo 7, quando Deus vai falar com Davi, Davi expressa a Deus a vontade de criar um templo para Deus, e Deus questiona ele: olha, quem é você para criar uma casa para mim, que pudesse me comportar, né? E diante daquela conversa, Deus não permite que ele crie um templo, mas diz a ele que, por causa daquela ação, não sairia da casa de Davi um rei de Israel. Até que nós sabemos que essa profecia encontra a sua conclusão definitiva no Rei eterno do povo de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não se apartou da casa de Davi um rei por causa dessa profecia. E aqui Jeremias está lembrando da profecia que foi feita a Davi. Mas ele chama a atenção para o fato de que essa aliança é uma aliança tão grande quanto a aliança que Deus faz com o dia e com a noite. Isso porque Deus chama um dia sucessivo a uma noite e uma noite sucessiva a um dia, e não houve dia até o dia de hoje que não deixou de haver dia e noite. Vocês concordam comigo? Você dorme, acorda, você não sabe se estará vivo, mas uma das certezas que você tem é que haverá dia e noite. Deus fez uma aliança com a sua criação e essa criação ela continua a persistir até o dia de hoje, ok? Então, observem que a criação ela obedece os desígnios de Deus e ela compreende que o Deus que está presente através dos seus atos e sustentando todas as coisas, está lá ordenando-a que ela cumpra tudo aquilo que ele determina. Ainda em Jeremias, agora no capítulo 5, versículo 22 e 23, nós temos claro também essa afirmação. Aqueles que estiverem com o texto aberto podem ler junto comigo, mas eu vou adiantar para aqueles que não estão com o texto aberto. E assim é dito, no verso 22. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. Observe, Deus compara o pecado do povo de Israel
e a sua maldade e incapacidade de se arrepender por seus pecados, em contrapartida do fato de que ele determina que a natureza cumpra os seus desígnios e todas elas obedecem essa ordem que vem de Deus. Diante disso, tudo que nós podemos concluir é que se Deus ordena dentro desse pacto, dentro dessa relação com a criação, e a criação lhe obedece, e ela nunca deixou de obedecer ao longo de toda a história, a conclusão que nós temos é que a criação, ela evidencia o seu objetivo, que é manifestar a glória de Deus. Deus é tão glorioso que até os dias de hoje, algo tão grande como a sua criação nunca deixou de lhe obedecer e de lhe prestar também culto. E isto mesmo que vocês acabaram de ouvir. A revelação de Deus, a criação de Deus, glorifica o nome de Deus à medida que obedece tudo aquilo que faz, mas à medida que também demonstra uma grandeza, mas uma grandeza tão grande que somente um ser maior do que essa grandeza pode revelar aquilo que nós vemos. Talvez vocês já tenham tido aquela sensação de tirar o fôlego quando vocês olham algo tão maravilhoso criado pelas mãos de Deus, certo? Isso manifesta a glória de Deus. Como diz lá no Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Mas não somente isso, tá, irmãos? Ainda dentro de todo esse processo, dentro do bater das ondas, do trovejar, da chuva, de tudo aquilo que nós vemos, nós temos a convicção de que tudo isso é feito para a glorificação do nome de Deus. Queria ler um texto com vocês também, para que a gente justificasse um pouco essa afirmação. Neemias capítulo 9, verso 6. Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nele há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, uma manifestação clara de que a própria natureza adora a Deus. Essa expressão, exército dos céus, ela comumente é utilizada nos textos bíblicos, não necessariamente para falar acerca dos seres angelicais, mas principalmente para falar acerca das coisas que estão no céu e que foram criadas pelo próprio Deus. Quando nós falamos, por exemplo, que o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos, nós estamos falando que Ele é o Senhor dos exércitos dos céus, das milhares e milhares de estrelas e de tudo aquilo que foi criado que está nos céus. Então Ele fez o céu, os céus dos céus e todo o seu exército e a terra e tudo que há, e tudo isso adora ao Senhor. Então nós temos a clara afirmação diante disso, diante do texto bíblico, que a criação proclama a glória de Deus e adora o próprio Deus. Concluindo então essa afirmação de maneira bem mais clara para que a gente possa colocar, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, faz a declaração do seu ápice acerca do ser de Deus. Em Romanos capítulo 11, verso 36, Paulo diz que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Se o homem, então, é a criação de Deus e toda a criação glorifica a ele, de que forma Deus o fez para que o homem, ou melhor dizendo, de que forma Deus fez o homem para que Deus seja glorificado? Entenderam a minha pergunta? Eu já estou pressupondo que o homem foi criado para a glória de Deus, mas de que forma Deus o fez para que o próprio Deus seja glorificado? Essa é a minha pergunta. A resposta dela consiste no fato de Deus nos ter criado à sua imagem e semelhança. Essa afirmação, imagem e semelhança, ela deve expressar para nós o fato de que no âmago do ser de Deus, nós encontramos a sua capacidade relacional. E essa capacidade relacional que encontra-se no âmago do ser de Deus, e se você veio às quintas-feiras, você sabe que essa capacidade relacional consiste no fato do nosso Deus ser trino, mas isso a gente vai falar depois sobre trindade. O âmago dessa capacidade relacional é comunicada ao homem. Então, nós, como seres humanos, somos envolvidos com Deus
mas também somos envolvidos uns com os outros e também com a própria criação que não é humana. Isto é, tudo aquilo que nós temos em nosso entorno. Diante disso, uma vez que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, Deus nos deu uma ordenança, assim como as ordenanças que ele deu à natureza, para que a gente glorifique o seu nome através desse pacto grande da criação. Essas duas ordenanças encontram-se lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, quando Deus diz que nós devemos fazer duas coisas. Uma delas é multiplicar sobre a terra, e a outra é dominar a criação, sujeitar toda a criação ao domínio do ser humano, aquilo que nós chamamos de mandato cultural. Esse mandato que nós temos envolve, por exemplo, o fato da gente pegar as coisas que foram criadas e desenvolvê-las para o benefício próprio da humanidade. Então, quando você vê alguém criando uma descoberta científica ou identificando alguma propriedade que vem da terra, da natureza, e transformando aquilo em algo bom para a sociedade, esse homem está cumprindo esse mandato, está glorificando a Deus, mesmo que não compreenda que está fazendo isso. Esse é um mandato que Deus faz com a natureza e, invariavelmente, os homens a cumprem, mesmo que não percebam. E somente daí nós já temos o fato de que há, durante toda a terra e durante todo o tempo, ao longo de toda a terra e durante todo o tempo, homens glorificando a Deus. O incrédulo, ele não deixa de ter a imagem e semelhança de Deus, assim como nós. Portanto, dentro dessa manifestação de ordem que Deus dá, ele também vai glorificar a Deus, obviamente. Diante disso, é interessante a forma como a igreja, ao longo da história, tem visto e tem pensado de que forma nós devemos pensar esse relacionamento com Deus a partir da criação. Ou melhor, como que nós devemos entender que a criação expressa esta maneira de se relacionar com Deus, tá? Basicamente, o autor, o Gerald Bray, que escreve o capítulo que nós estamos estudando agora, cita três grandes formas pela qual nós podemos pensar a respeito de Deus atuando na criação. A primeira delas ele chama de emanação, que seria mais ou menos como a criação, como um desdobramento da energia criativa de Deus. O que é que isso significa para a gente? Deus ele não revela a sua essência na criação. Com isso eu quero dizer que, ao olhar para a criação, você pode até acreditar que exista um Deus. Você consegue chegar até nisso, talvez. Entretanto, o que de forma alguma é possível você identificar é o ser desse Deus. A essência, aquilo que de fato Deus é, não pode ser encontrado. Então a revelação ela não serve para identificar a essência do ser de Deus, mas ela é capaz de nos auxiliar para identificarmos os atos do ser de Deus, tá? Isso é muito utilizado, gente, pelo cristianismo oriental, lá do início dos séculos, dos primeiros séculos da fé cristã. A teologia oriental, ela trabalhava muito a ideia da essência e energia. O que eu quero dizer com isso? Ninguém aqui chegou nem um pouco perto do Sol. Mas a gente consegue entender a potência e a capacidade do Sol somente por ficar um dia na praia recebendo seu calor e sair todo queimado. Isso é completamente possível, certo? Então, a revelação, a criação, ela seria como esse ato de energia solar que comunica os atos poderosos de Deus, sem que, contudo, a gente compreendesse como esse sol, o próprio Deus, de fato é. Isso seria o que nós chamamos de emanação. Na nossa teologia protestante, a gente desenvolveu um pouco esse tema para tratar a respeito daquilo que nós chamamos de teologia da glória contra a teologia da cruz. Né? Os reformadores, e aqui o destaque para Martinho Lutero, mostra para a gente que uma teologia da glória é incapaz de ser feita pelo ser humano porque ele é pecador. Isto é, com a nossa capacidade autônoma, a gente seria incapaz de chegar no ser de Deus.
À medida que Deus se revela a nós e faz isso por meio de uma condescendência, ou seja, ele encarna no seu Filho e morre na cruz por nós, nós conseguimos ter um relacionamento com ele. Óbvio que esse relacionamento é um relacionamento ainda limitado, porque nós que não somos capazes de compreender uma revelação, ainda que ela fosse plena, por causa da nossa limitação enquanto pecadores, ok? E enquanto criaturas também. Ainda que nós fôssemos perfeitos, nós não conseguiríamos compreender o ser de Deus, que é infinitamente perfeito e santo. Daí nós temos a afirmação acerca da santidade de Deus. A criação é algo totalmente distante do próprio Deus. É algo que não é o próprio Deus. Então, essa criação, que é outra coisa que não o próprio Deus, seria incapaz de ter esse contato com Deus. Como nós podemos identificar isso? Nas Escrituras, nós não vemos uma afirmação clara, por exemplo, de que as coisas que foram criadas possuem uma centelha do divino. Muito pelo contrário. Quando nós falamos da criação, nós sempre falamos da criação como algo que é outro do ser de Deus. Ele sempre se coloca distante dela nesse aspecto. Então, se Deus é completamente outro da criação e a criação não possui centelhas da divindade, esse relacionamento entre Deus e a criação só pode ser feito quando ele fornece os meios para que isso ocorra. E ainda fornecendo esses meios não são plenos. É mais ou menos isso que consiste a teologia da cruz. Tá? Outro aspecto que é possível de nós identificarmos é aquilo que nós chamamos de construção. Ao longo de toda a Bíblia, nós identificamos, né, e esse já é o nosso segundo exemplo, uma série de afirmações de que Deus é um grande arquiteto, que cria todas as coisas, e todas essas coisas não são criadas sem um motivo. Deus tem um plano muito bem traçado, e ele tem objetivos para essa criação. Então, disso nós podemos, por exemplo, enxergar que Deus possui um senso de ordem. Uma vez que ele cria todas as coisas, e assim como o arquiteto ele sabe o produto final dessas coisas, porque ele é um grande projetista, nós sabemos que nosso Deus é um Deus de ordem. E se você olha para a natureza e enxerga uma ordem nela, é porque essa ordem está sendo proclamada pela criação. Ok? E por fim, uma terceira expressão, e essa eu diria que é a minha predileta, é a expressão artística do ser de Deus. E não tem como a gente não citar João Calvino quando afirma que o mundo, a criação, ela é o teatro da glória de Deus. Nós encontramos na criação um senso estético de Deus. Deus se importa com a beleza, Deus se importa com tudo aquilo que ele faz, com algo que é bom. Ele não só dá sentido à criação, ele não só faz a criação, como ele interpreta essa criação. Quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 1, o que é que Deus diz? Ele faz todas as coisas e ele viu que aquilo tudo era bom. Então Deus dá sentido às coisas que são criadas. Pensar nisso também é importante para a gente, e aqui que eu digo que para mim essa é a expressão da criação mais interessante, e pensar no mundo como um teatro da glória de Deus, é pensar que Deus escolheu um cenário para ele revelar um drama. Porque qual é a função de todo o teatro? Que não situar uma peça, certo? Então, pensar na criação como teatro da glória de Deus é pensar que Deus escolheu o seu set de gravações para apresentar um drama. E que drama é esse? Esse drama é o que nós chamamos de drama da redenção. Não à toa que, quando nós olhamos para as Escrituras, nós identificamos uma forte correlação entre a criação de Deus e a sua redenção. Então, concluindo, para a gente amarrar essas afirmações e nós entendermos de que forma a criação e a redenção estão ligadas, nós podemos afirmar que nós encontramos nas Escrituras uma forte correlação entre a criação com a redenção. Dados os efeitos catastróficos do pecado, nós temos uma analogia com as trevas antes da criação. Então, Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Tal qual o pecado é no nosso coração, que deforma toda a sua criação,
deforma a nossa imagem e semelhança de Deus e tira todo o propósito da nossa vida, que é o propósito de glorificar a Deus. É isso que é o pecado. Aquilo que faz o homem perder o propósito principal, que é o de glorificar a Deus. Pois, apenas cometendo o pecado, o homem deixa de glorificar a Deus. Ok? Como nós podemos identificar isso? Eu queria abrir com os irmãos 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6 diz assim: Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Vocês conseguem perceber o quanto que esse texto faz uma afirmação nos moldes da criação? Das trevas resplandeçam a luz. Essa foi a afirmação que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas. Na salvação, na redenção que há em Cristo Jesus, nós encontramos a mesma afirmação. Das trevas resplandeçam a luz. E ele faz isso por meio da iluminação, da palavra que faz luz a todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa iluminação, ela é uma iluminação que nos auxilia a conhecer a glória de Deus, que é manifestada na pessoa de Jesus. Nós podemos lembrar, por exemplo, lá em João capítulo 3, quando o próprio Jesus vira para Nicodemos e diz o seguinte: olha, você não aprendeu, você não entendeu que eu disse que você precisa nascer de novo? Esse novo nascimento é nada mais nada menos do que uma nova criação. Esse indivíduo não existe. Literalmente falando, Nicodemos até tem compreendido a afirmação de Jesus. Olha, não existe uma outra forma que não eu destruir tudo e criar tudo de novo. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Essa é a pergunta que ele faz. E essa pergunta ela faz sentido no contexto que a afirmação de Jesus é uma afirmação verdadeira de que, de fato, quando a redenção ocorre, ela ocorre para criar tudo novamente. Só que é tudo dentro do nosso ser. E nós observamos isso também em 2 Coríntios 5,17, quando Paulo afirma, né, que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Algumas versões trazem até a afirmação nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. E é interessante a gente pensar que não somente essa nova criação ocorre dentro de nós, como toda a criação de Deus aguarda com esperança, com grande expectativa, que de fato essa redenção que há nos filhos de Deus ocorra. E é isso que nós encontramos para concluir Romanos capítulo 8, versos 19 a 21. Romanos capítulo 8, do 19 ao 21, diz assim: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Observem o verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa é a afirmação central que conecta a criação e a redenção. Tudo aquilo que Deus fez, que é bom, que é justo e que obedece a Ele até os dias de hoje, aguarda com expectativa que toda a criação passe a obedecer a esse ato pactual de que Deus ordena e tudo é cumprido. Então, a título de resumo, nós podemos afirmar tudo aquilo que nós afirmamos hoje em: o nosso Deus é pactual e por meio desse pacto ele chama e ordena as coisas são cumpridas por essa ordem de Deus, e ao cumprir tudo isso, nós damos glórias a Deus. Tudo isso terá um dia uma manifestação completa na redenção, quando a criação, que foi totalmente destruída, ou melhor dizendo, corrompida pelo pecado, há de ser renovada e transformada. E nisso, a própria criação aguarda com anseio que Deus há de fazer todas essas coisas. Amém? Alguém tem alguma consideração, dúvida, algo a acrescentar?